Paz do Senhor, irmãos, boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje, Deus nos deu um texto em 1 Crônicas. Nós vamos começar a ler no capítulo 12, no verso 38, e vamos no 13 até o 14. Então, 1 Crônicas 12, 38 até a 13, 14. Diz assim a palavra do Senhor: todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar Davi, rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar Davi a rei. Eles estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também os seus vizinhos de mais perto, como Isacar, Zebulon, Naftali, trouxeram pão sobre os jumentos e sobre os camelos, e sobre os mulos, e sobre os bois, provisões de farinha, pastas, figos, caixas de passas, vinho e azeite, e bois e gados miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades, e nos arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornem-nos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse a toda a congregação: assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Agitou, pois, Davi e todo Israel, desde Sior, Egito, e a chegar a Ramate, a trazer a arca de Deus para Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e Adali, e Quiriate Jearim, e esta em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre o carro novo da casa de Abinadab e Uzá, e Aiô guiavam o carro. Dali a todo Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quion, estendeu-se Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi encheu-se de tristeza de que o Senhor houvesse aberto uma brecha em Uzá, pelo qual chamou aquele lugar Pérez Uzá até os dias de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém o fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, me coloco, ó Senhor, em sua disposição. Eis-me aqui, ó Senhor Deus. Fazei de mim, ó Senhor, instrumento da sua palavra, que eu leve ao Senhor através da minha boca, mas através guiado pelo seu Espírito, Senhor, que seja a sua palavra que venha sobre mim e que fale com as pessoas do outro lado. Que a sua mensagem traga esperança, traga vigor, traga sabedoria a todos aqueles que estão escutando, porque eu creio que o Senhor é Deus e tu pode todas as coisas quando nós temos o Senhor conosco. Esta é a minha oração
em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta palavra em Crônicas, ela narra a saída da arca que estava na casa de Abidinabe para a cidade de Davi, para Israel. Conta então a história que juntaram-se os homens de guerra, porque Davi era um homem de guerra, e ele tinha muito conhecido, e Davi era muito famoso naquela época. E todos vieram cumprimentar, porque tiveram a alegria de Davi em se tornar rei de Israel. Então, todos fizeram uma festa de 3 dias, onde tudo tinha para se comer e beber, para comemorar a ascensão, vamos assim dizer, de Davi a rei. No meio lá da festa, começaram-se então os conselhos dados a Davi, que ele deveria trazer a arca, que Saul não havia trazido ainda, e ele deveria ter feito. E ele, para agradar a Deus, mas em si também agradar a todos que estavam ali e ao povo, que já era a vontade do povo, porque tem um ditado que provavelmente também naquela época, eu acredito que eles falavam que a voz de Deus é a voz do povo, mas na verdade, quando o povo tem o contentamento, ele está agradado por aquele que tem o poder, e quem tem o poder é mais agradado ainda pelo povo. Então Davi falou: não, nós vamos mesmo trazer para alegrar o Senhor a arca lá para cá. Juntou todo mundo e todo mundo foi lá buscar a arca. Vieram numa romaria a arca e todos juntos, tocando, cantando, louvando e andando com a arca do Senhor. No meio do caminho, passando por uma estrada que não era muito boa, um boi tropeçou, a carroça balançou e a arca ia cair. Uzá botou a mão e morreu, porque não podia sequer apontar a mão em direção à arca. E ele o fez, e Deus, a ira do Senhor veio sobre ele, e ele morreu no lugar. Davi, então, que estava feliz, que queria levar a arca, ficou tristinho. Ficou triste. Falou: não, como que eu vou pegar essa arca e vou levar lá para a minha cidade? Como que eu vou pegar essa arca e vou levar para lá, que o pessoal vai botar a mão e vai morrer? O que ele decidiu? No meio do caminho, conta a palavra que é no meio do caminho, na beira da estrada, tinha uma casa de um homem muito pobre. A palavra do Senhor diz que Obed-edom, o geteu, era um homem pobre, era um homem que não tinha riqueza. E Davi falou: vamos deixar essa arca aqui, porque não é justo que eu leve para lá. Estou fazendo isso para alegar ao Senhor, e o Senhor me mata o homem ali. Não é justo, vamos deixar essa arca aí. Aí deixaram na casa de Obed-edom. Obed-edom cuidou da arca por 3 meses. E nesse período, Deus o abençoou em tudo o que ele fazia. Em todas as coisas que ele fazia, ele foi muito abençoado. É uma palavra de um texto bastante comprido, e que eu li rapidamente e fiz uma análise em cima disso, do que está escrito, a grosso modo, para que vocês entendessem exatamente com a minha linguagem aquilo que nós vemos. Nada mais do que isso aconteceu no texto. Mas Davi era um homem ungido, ungido pelos guerreiros, ungido pelo povo, ungido por Deus. Se você pegar lá no começo do livro, você vai ver que o profeta, chamado por Deus, foi até a casa do pai de Davi, e dentro os irmãos ficou procurando aquele que era ungido, até que Deus falasse: é esse. Aí ele pegou um chifre cheio de óleo ungento e ungiu a cabeça do menino, como Deus ordenava. Depois dali, passagens na vida de Davi foram acontecendo,
A primeira, depois, quando ele se tornou famoso porque matou Golias com a funda. Conseguiu casar com Mical, a filha do rei. Se tornou o melhor amigo do filho do rei. Até que o rei se sentiu ameaçado por Davi e quis o matar. E ele então sai. Quando já não servia mais para Deus, Saul, Deus o tirou de cena. E entra Davi como rei. Porém, Davi mandou buscar a arca do Senhor da casa do Senhor Abdinabe. Que quem cuidava dessa arca não era nem mais ele, era o filho dele, Eleazar. Ele foi ungido o protetor da arca, e ele cuidava dessa arca na casa dele. Creio eu que ninguém diz quanto tempo ela ficou ali, mas a palavra diz que ela ficou muitos dias. E essa arca deve ter chegado na casa de Eleazar como protetor da arca. Ele deve ter colocado no principal cômodo. Essa arca ficou como um móvel, e ali Eleazar cuidava da arca, e pessoas vinham ali e visitavam aquele local porque a arca do Senhor lá estava. Certamente porque ela toda revestida de ouro, abria as janelas para que pudesse reluzir o ouro, e essa arca ali ficou. O tempo foi passando, e ele cuidava muito bem dessa arca no início. Diz a palavra ainda, não diz a palavra, perdão, que ele foi abençoado. Certamente porque essa arca ficou ali um período no meio da sala, se tornou um móvel. Sabe, irmãos, muito claro, nós como crentes, e vocês já devem ter visto, pessoas que pegam as coisas de Deus como se fosse a melhor coisa que ele podia ter feito na vida dele, objetos comprados, e colocam na casa dele, mesmo uma Bíblia. Eu já visitei casas em que tinha uma Bíblia num aparador aberto. Isso é comum, eu acho que vocês também já chegaram a ver isso, sempre num salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu visitei uma casa que tinha uma Bíblia. Quando eu fui ver a Bíblia, tinha uma aranha no meio da Bíblia, morta. Já fazia algum tempo que ninguém limpava a Bíblia e ninguém lia a Bíblia. Provavelmente Eleazar fazia a mesma coisa com a arca do Senhor. O tempo passou, os filhos de Eleazar vieram, começaram a crescer, e aquela correria começaram a esbarrar na arca. E aí ele pegou essa arca, botou no canto da sala, e ali ela ficou por muitos dias, até que Davi, porque Saul não queria saber da arca, mas Davi resolveu tirá-la de lá. Vocês sabiam que este homem que vinha vindo na procissão, na festa, na caravana para levar a arca, que botou a mão na arca, era filho de Eleazar? Ele sabia de tudo que ela era sagrada? Sabia. Ele sabia que ali dentro a arca era uma coisa instituída por Deus para ter aliança com o homem? Provavelmente sabia, mas ele acostumou com a arca. E na primeira oportunidade, saindo da casa, a arca balançou e ele foi colocar a mão e ele morreu. Conosco não é diferente. Às vezes você é convertido ou não. Às vezes você é crente há anos ou não. Às vezes você quer se tornar crente, mas não tem coragem. Mas às vezes você já veio milhares de vezes na igreja e já acostumou com a casa do Senhor e as coisas do Senhor. Tanto que as coisas do Senhor e a casa do Senhor já não lhe traz mais medo e muito menos respeito. Mas, irmão, por que você está falando assim? Estou falando assim
Porque no mundo de hoje é a coisa mais simples do mundo acontecer isso. Nós vemos cada coisa. Nós estamos acostumados a enxergar e a ver cada coisa dizendo que é casa e palavra do Senhor, que me dá arrepio e medo. Ah, irmão, mas só você pega a verdade? Não, senhor. Não, senhor. Mas eu quero que você entenda que mesmo Davi, sendo ungido por Deus para ser rei de Israel, e todos os povos vir até Davi festejar a sua ascensão a rei, até ele cometeu um erro grave. Se você andar mais para frente no texto, você vai ver que depois de 3 meses ele veio buscar, porque começaram a chegar madeira e doações para fazer um local especial para a arca de Deus. E ele então caiu em si, de que ele deveria fazer a coisa do modo adequado. As coisas de Deus não podem ser banalizadas. As coisas de Deus não podem ser de qualquer forma. A palavra de Deus não pode ser pregada da forma diferente daquela que está na Bíblia. Eu não posso inventar, porque maldito é quem inventa alguma coisa na palavra, porque o anjo de Deus disse: nem que desça um anjo do céu, que venha aqui e pegue outro evangelho, que não seja aquele que eu prego, disse Cristo, que seja considerado anátema, maldito. Eu não posso simplesmente montar uma igreja e criar dentro daquela igreja uma doutrina que não esteja amparado naquilo que diz a palavra do Senhor. E é o que nós temos visto hoje. Eu usei um termo ontem e me desculpe, mas eu vou usar ele novamente hoje. Diz assim, eu disse assim, que nós vivemos uma latrina espiritual. Sim, uma latrina espiritual. Um bando de crentes que gostam desse tipo de coisa. Que um pastor, um profeta sério, prega a palavra, ensina e não tem credibilidade. Mas aquele que vem, te coloca, te arranca o dinheiro que você não tem, prega uma palavra que não é a verdadeira, que não está na palavra de Deus, você cai como um pato, achando que você vai para o céu quando você morrer. A porta é estreita, o caminho é difícil. Nesta palavra, em nenhum lugar está escrito que Deus veio ao mundo para te dar riqueza, prosperidade, carro novo, casa nova e outras coisitas más. Deus disse: o caminhar é difícil, a porta é estreita e no caminho tem pedra. Quer servir a Jesus? Faça da maneira correta. Existem pessoas que vêm na igreja para receber o milagre na igreja. Não venha. Se você pensa assim, não venha. Você tem que vir na igreja para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se aproximar, se corrigir, deixar Ele tratar de você, e assim que você tiver com Ele amizade, assim que você tiver com Ele intimidade, as coisas começarão a aparecer, porque você entendeu o que Deus e Jesus quer de você. Entenda, eu não vou vir aqui contar uma historinha para você e chorar, pedir para você dar aquilo que quanto você mais dá, você mais tem, ou abrir igreja para ter benefício em cima dos irmãos que estão dentro. Não, vocês não irão ouvir isso na minha palavra, e eu nem igreja quero ter. Eu faço a obra do Senhor, porque Ele me tirou do lugar onde eu não queria estar, e eu prometi a Ele que eu iria falar dele enquanto eu andasse e falasse, e assim eu vou fazer. Irmãos, eu quero ir um pouquinho mais longe. Nós podemos dizer que aqui em Abinabe,
Abidinabe. Nós temos uma igreja. Em Obed-Edom, nós temos outra igreja. Eu não vou delongar muito, e eu vou falar aquilo que eu penso. Preste atenção. Nós temos duas igrejas. Uma que ficou por muitos e muitos dias e não há nenhuma menção de ninguém que foi abençoado. E uma outra que a arca ficou em 3 meses. E nessa ele foi muitíssimo abençoado em tudo que ele fazia. Por quê? Porque provavelmente Obed-Edom, um homem pobre, pegou um cômodo separado da tua casa, colocou a arca ali, e ali ele entrava, orava ao Senhor, conversava com Deus, pedia ao Senhor, louvava ao Senhor, prestava culto ao Senhor, era reto aos olhos de Deus, e Deus o abençoava. Diferentemente de Eleazar, que ficou por muito tempo e nada fez, porque lá era apenas um móvel da casa, ou um móvel bonito para mostrar a quem visitava a casa dele. A igreja, a nossa igreja, a minha e a sua, é o teu corpo. O meu corpo é a igreja do Espírito Santo. O teu corpo é a igreja do Espírito Santo. Você quer ser qual igreja? Abidinabe? Ou a outra? Qual deles dois? Qual é? Qual você quer ser? Qual você é? Obed-Edom? O teu corpo é aquele que vem aqui em busca de benefícios para a tua vida, que chega aqui, pede para o pastor, pede para a pastora, pede para alguém da igreja, que toma conta aqui da igreja, que ajuda espiritual, para quando você apenas precisa, quando lhe falta, aí você corre atrás de uma casa para curar a bênção. Ah, pastor, ah, pastora, ah, irmão, me ajuda, estou precisando de oração, porque está conhecendo. Sim, Deus está para o milagre em todas as pessoas, mas você só faz isso quando você precisa. Eu tinha um vizinho que ele fazia churrasco, ninguém aguentava as músicas, ninguém aguentava cerveja, briga, falatório, 200, 300 pessoas, a noite toda. Mas quando um caía de cama, era só a irmã que chegava das igrejas para orar e fazer oração. Quando saía do hospital, Deus abençoava, era churrasco de novo, não tinha irmã. Qual que é a tua vida? Qual que é a tua igreja? A tua igreja é o teu templo. Você não acredita não? Eu vou ler para você. Está aqui, ó, 1 Coríntios 3:16. Diz assim, ó: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, e é santo. Que evangelho você está querendo que eu pregue para você? Que evangelho você está querendo escutar? O fácil, que você já acostumou com as coisas de Deus, acha que tudo vem num toque de estalar de dedo? Ou você quer que eu pregue para você a cruz, aquela que Deus fez o seu filho, desceu no mundo, carregou a cruz, foi crucificado, morto e ressuscitou para salvar você do seu pecado? Não adianta você não dizer que não é, porque foi um alto preço para Deus. Um alto preço foi pago para você dar a mínima. Me desculpe, irmãos, o palavreado, do jeito de falar, mas é difícil.
Nós estamos vivendo situações que nós não sabemos, mas se igreja é uma balada, um inferninho, ou é uma igreja? Coisas que a gente escuta, coisas que pastores falam, coisas que pastores lutam, a palavra de Deus está sendo colocada em segundo plano, por um evangelho fácil de ouvir e de se agradar. E aí você acha que você ouviu, se sentiu bem? Eu fui lá, fiquei tão leve. Saiu de lá, ficou pesado de novo. Eu já disse mais de uma vez aqui na igreja: quando você chega aqui, o diabo não entra. Casa de Deus, o diabo não entra, ele fica lá na porta. Quando terminou o culto, você sai. Se você foi abençoado, você vai embora, ele vai do teu lado. Quando você bobear e montou em cima de você de novo, você virou o burro de canga do capeta. Fica grudado aqui no sua cacunda aí, ó, o tempo todo para cima e para baixo. A gente fala, e não adianta. Evangelho fácil, você está sendo enganado. Se você não está sendo enganado, coitado do pastor. Se você não sabe nada do evangelho, você é coitado do pastor, ele vai para o inferno. Agora, se você, crente velho, lê a Bíblia e não tem entendimento, que é isso? Onde vamos parar? O evangelho fácil é para quem não gosta de Jesus, é para quem gosta do pastor. Está assim, ó, de crente que corre atrás do pastor que está pregando, e não atrás de Deus que está na igreja. Eu já falei, você não precisa de pastor, você precisa de Jesus. É importante você vir na igreja, é importante você frequentar o culto, é importante você chegar aqui, vir aqui congregar, ter comunhão com os irmãos, ter uma pessoa como pastor, como pastora, para te guiar, para te orientar naquilo que você não sabe, tudo isso. Mas Deus não gosta de ouvir mensagem nem oração de ninguém por você. A voz que Deus gosta de ouvir é a tua. Ninguém gosta de ouvir, como disse ontem na pregação, irmão, ninguém gosta mais de ouvir a tua voz do que Deus. Larga essa balela, conversa fiada, gente que não quer saber de ninguém, quer só fazer em benefício próprio. É pregação de salvação, é para que se você amanhã não voltar, você sabe para onde você vai. É difícil, irmão, mas é preciso. Latrina moral nós estamos vivendo na igreja. Me desculpe mais uma vez. Latrina moral. Crente que não parece crente. Muitos morreram. Nós estamos passando uma semana que é a semana da igreja perseguida. Pessoas que estão pregando o evangelho fora do mundo, morrendo, presa, trabalhando forçado, vivendo dentro de container com temperatura de 50 graus, porque falam de Jesus, pregando escondido dentro de caverna, dentro de casa, nos dias de hoje, século 21, irmãos. Para você vir domingo na igreja e a semana inteira sumir, não querer ouvir falar do Senhor. Para, né? Me desculpe se eu fui desrespeitoso em algum lugar, mas eu não fui, eu faltei a verdade em hora nenhuma. Tudo que eu falei aqui está centrado na palavra do Senhor. Dura ou não, está aqui dentro. Qual é a igreja que você é de Deus? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você faz a morada do Senhor, portanto você é uma igreja do Senhor. Eu quero te fazer essa pergunta novamente. Qual é a igreja? A de Eleazar? A de Obed-edom? A que se acostumou com Deus próximo e na verdade não está? Ou aquela que todos os dias busca o Senhor do jeito que Ele gosta, com intimidade, com sabedoria, com entendimento, com autoridade?
autoridade. Porque somente quem tem intimidade com Deus tem autoridade sobre o diabo. Qual você é? Minha pergunta: qual você quer ser? Não estamos para brincadeira. Olha o mundo do jeito que está. Só quem não conhece a palavra do Senhor, só quem não lê a Bíblia, acredita que nós vamos em frente por muito tempo. Porque quem está dentro da Bíblia sabe o que vai começar a acontecer daqui a pouco. Não é conversa para agora, e nem por aqui. Volte para a igreja. Venha aqui comer do maná quentinho. Entre. Nós estamos esperando por você. Ah, mas eu moro longe de onde você está pregando, irmão. Não tem problema, aí tem um monte de igreja. Mas procure igreja séria, com pastor comprometido. Vá lá, não tenha medo não. Chega lá, senta com o pastor, converse com ele, fala: pastor, como é que é a história aqui? Explica para mim. É esse evangelho fácil aí, ou o senhor pega o evangelho de salvação? Porque esse evangelho fácil está todo mundo pregando, hein? Gente, ninguém tem mais respeito pelas coisas de Deus. A coisa está indo para um lado que não tem mais jeito. Daqui a pouco, meu Deus do céu, não vão poder mais chamar de igreja. Presta atenção. Abra teu coração, fale com Deus. Peça para Ele te mostrar o caminho. Procure pessoas sérias e comprometidas com a palavra de Deus. Esqueça conversa, mexerico, fofoca. Não leva nada a ninguém. Biquinho, eu fiquei triste porque morreu. Morreu porque Deus achou que tinha que morrer. Ele sabe. É difícil, irmão, a palavra? É. Mas infelizmente é assim. É assim. É duro. Desrespeitou Deus. Aí morre mesmo. Faz brincadeira. Caçoa de Deus. Brinca. Se declara ateu. Depois morreu. Todo mundo fica triste. Morreu. Eu morro. Tem um monte de gente abençoada. Pastor, essa semana mesmo em Valinhos, na igreja Lagoinha, morreu pastor da igreja de Covid. Homem de Deus. Morreu. Quanto mais quem não ama Deus, morre mesmo. Abra teu olho. Venha para Jesus. Baixa tua cabeça. Me permita, eu quero orar com você. Senhor Deus amado Pai, obrigado ao Senhor pela palavra de hoje. Uma palavra dura, mas eficaz, eu acredito, Senhor. Porque tem muita gente, por conta de pandemia, de distanciamento da igreja, acaba ficando mais longe de Ti, da Tua casa, da Tua obra, e constantemente daquilo que Tu ensinas, Senhor, e nos come. Deus, às vezes é bom nós ouvirmos alguma coisa mais dura, Deus Pai, porque ouvindo assim, Senhor, nós ficamos mais em alerta, e às vezes até para saber se é verdade ou não, essas pessoas irão procurar mais de Ti, mais da Tua palavra. Obrigado ao Senhor por ter me usado nesta noite. Abençoa a minha vida quanto todas daqueles que estão ouvindo lá do outro lado. Senhor Deus, eu lhe peço, tenha misericórdia de nós, ó Deus bendito, e nos mostre o caminho perfeito a seguir. Esta é a minha oração, em nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Eu agradeço. Amém. Irmãos, passe essas mensagens para frente. É muito importante para nós que mais e mais pessoas ouçam, não porque nós queremos que a igreja encha, não, mas porque nós queremos que mais pessoas conheçam a Jesus, e mais pessoas conhecendo a Jesus, o reino de Deus cresce. Nos ajude. Replique a elas, pessoas que estão aí, que você conhece, por favor, eu lhe peço. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus, e muito obrigado.